Quem vendeu precisa receber, quem comprou precisa pagar. Mas como é que você tem recebido essas cobranças? No comércio físico, comumente, você sabe, marcou o prazo ou na parcela, não pagou, o comerciante ou prestador de serviço pode cobrar. Mas vamos lá, a lei trata muito bem desse assunto. Tem regras que precisam ser cumpridas. Mas e com relação às cobranças feitas pelo celular? As grandes empresas de call center, quantas ligações você recebeu hoje dessas cobranças abusivas? Essas cobranças que chegam até mesmo de forma muito insistente, que chega ao ponto do constrangimento. E as ofertas também. Como é que você tem recebido as ofertas das operadoras? O horário. Estão te ligando que hora? Antes das 8, depois das 8 da noite, num horário que tem te incomodado quando você chega do serviço, ainda nem levantou, quando você olha no aparelho está cheio de ligações, mas o Código de Defesa do Consumidor deixa isso muito bem claro. Por exemplo, o artigo 5º e os incisos do Código de Defesa do Consumidor é bem claro com relação a esse assunto, a questão mais abrangente. O artigo 5º e os incisos determina muito bem o artigo sobre os órgãos públicos criarem mecanismos para proteger o direito do consumidor. Nesse caso específico do telemarketing, do call center, das operadoras de telefonia, que ligam para você insistentemente, de forma abusiva, como diz o artigo 42, em todos os documentos de cobrança de débitos apresentados ao consumidor deverão constar o nome, endereço, número de inscrição, cadastro de pessoa física, CPF, no Cadastro Nacional da pessoa jurídica. O código veda esse tipo de situação. Pelas ruas, não vai ser difícil encontrar alguém que ainda hoje recebeu dezenas de ligações dessas empresas que incomodam bastante. Quantas empresas de call center já te ligaram hoje? Aqueles telefones que você não sabe nem de onde vem. Hoje, umas 3, E ligam oferecendo tudo. tudo, todo dia. É um incômodo para você? Demais. É chato, não é? Chato, Chato. chato. E ligam, às vezes não falam nada, já desligam logo o telefone. Verdade. E você, como consumidor, como é que você se sente? Incomoda, né? As ligações desnecessárias, né? Não tem necessidade de fazer isso. Às vezes você está tendo um compromisso trabalhando, tem que parar para atender o telefone. Verdade. A gente acha que é uma coisa séria, né? É noite, de madrugada. Pior que não tem horário, né? Não, eu já nem não atendo mais, porque aí quando eu vejo que é ela, eu já desligo. O senhor já conhece quando o senhor olha? Eu conheço. Já conhece. É, É chato, né? 03037 não sei o que lá. E ligam te oferecendo o quê? Ah, Dinheiro não é, né? Não, dinheiro eles não oferecem, não. É só mais, Seu como é que nome fala? é Júnior, não É é? Júnior, é. Oferece Eu te mais, vejo na mais pacote de televisão. ligação. Não, Aumentar o plano. oferece esse monte de coisa, mas ela é muito ruim aqui, né? E incomoda demais, né? Incomoda Incomoda demais. demais. Agora os outros até não ligam, não. Mas ela aborrece, viu? O senhor, como consumidor, como é que o senhor se sente? Não, às vezes tem hora que você não está por conta de estar atendendo De telefone, né? É. Aí o telefone chama, você tem que ver quem que é, né? E tem que exigir o direito da gente, né? Porque eles infringem a lei. A lei fala que eles não podem ligar para o senhor, né, de manhã cedo, antes das 8, depois das 10 da noite. Não pode ligar insistentemente, incomodar. Ligar com um número, passa 2, 3 segundos, ligam com um outro número. A lei veda isso e não respeita o consumidor. O que você acha de uma empresa que não respeita o senhor como consumidor e faz essas ligações insistentes? Ela não merece o senhor como cliente, né? Eu acho que não, né? Porque não tem como, né? Porque aborrecimento ninguém gosta, né? Em Minas Gerais, o consumidor dispõe de uma ferramenta para bloquear o recebimento indesejado de ligações telefônicas ou SMS, oferecendo produtos e serviços. O sistema de bloqueio de telemarketing é regulamentado pela Lei 19.095, lá de 2010.
Sempre tem uma oferta nova, um valor novo, sempre tem, viu? Como é que eles falam? Ligam para você, você sempre atende, assim, oi. eu tenho um plano novo para você. O meu plano é o de R$ 20, e me parece um de cento e tantos. Tecle Ninguém 1 para merece. confirmar. Aí eu já desligo logo, porque chegando aos 70, você sabe como é que é, né? Tem que estar com esse aqui aberto e esse de cá também. Incomoda, não A gente incomoda? vai tentando. Eles incomodam. Incomodam muito, devia ser proibido. Um levantamento feito pelo Portal do Consumidor indicou, numa pesquisa muito bem interessante, que cerca de 13% dos entrevistados se colocaram numa situação de que viraram vítimas de alguma forma de uma cobrança indevida, abusiva. Outros 11% indicaram cobrança abusiva ou até mesmo com situações de contratos não reconhecidos, situações que complicam até mesmo e deixam o consumidor confuso. Já a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, coloca à disposição do consumidor a situação de poder identificar qual é a empresa que ligou. Por exemplo, quando você atende o telefone, você não consegue identificar quem é que está ligando, que empresa é essa que está cobrando ou até mesmo está ofertando algum tipo de produto, algum tipo de cobrança abusiva. Esse dispositivo, esse mecanismo auxilia e tem ajudado muita gente. Agora fique você sabendo que é proibido. Pois é. Essa ligação insistente, essa oferta que incomoda, que constrange, demais, cobração que fica constrangindo o consumidor, não pode. Não pode. Essas empresas deveriam respeitar. E tem alguém que possa nos ajudar nessa não Tem- pode? Tem a lei que proíbe. E como é que a gente Você, deve como agir sendo consumidor, eu vou incomodado? dar uma dica importante para você. Sim. Tem um site que chama Não Perturbe. O que você pode fazer? Você pode ir lá nesse site, cadastrar o teu número, né? Inclusive indicar com detalhes ali. Você tem acesso também qual é a empresa que está te ligando, te incomodando. Pra quê, E aí né? você protege ali o teu número. Para com essa Para com isso. insistência. E se continuarem, você pode denunciar também. Eu vou dar jeito de entrar nesse sistema para poder cortar, porque tem uns que realmente incomodam, não precisa, né? Quantas ligações fizeram para o seu telefone hoje, de telefone que você nem conhece? Não dou conta de falar o tanto. É muito. É muita. Direto, rapaz, é direto. E perturba, né? Nossa, Deus, perturba demais. Incomoda mesmo. Incomoda sim. E o que você consegue responder? Às vezes você não consegue nem entender o que eles querem. Né? Muitas vezes não. E eu já olho e já largo pra lá. Tá ligando? Tá tocando? Toca que toca mais. Vai tocando aí. E eu vou fazer outras coisas. Mas de alguma maneira acaba te prejudicando, né? Como é Sim, que você de se todas sente? as formas, a gente se sente prejudicado, porque a culpa é o tempo. Se você vai atender coisa que não te pertence, então de qualquer forma está perturbando. Interessante, nós encontramos aqui com o Donizete, que não tem celular, ele não usa celular, mas tem o telefone fixo em casa. E lá no telefone fixo, essas empresas também ligam para vocês ofertando, cobrando, ligam toda hora? Que empresas? Empresa de oferta de produtos, empresa de cobrança, incomoda bastante? Que liga para vender produtos de cosméticos, shampoo, perfume, pomada. Aí isso liga, eu já atendi o telefone da minha irmã, você não quer comprar esse produto assim? Ou então fazer cobrança. Segundo o IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, não existe uma lei própria que regule as empresas de telemarketing e esse é o grande problema. Apesar disso, existem algumas regras feitas pelos estados e órgãos fiscalizadores, também como a Anatel, por exemplo, que ajudam o consumidor, como nas listas de bloqueio. Nós viemos até ao Procon Municipal para entender como é que o setor está tratando desses assuntos sobre os direitos com relação a essa tratativa dos telemarketings dessas empresas. E a gente já percebe aqui do Procon que o Procon nos últimos dias está bastante movimentado. É muita gente reclamando e os problemas aqui são vários. Dentre eles, tem também essa questão do telemarketing, desses call centers, né? Como é que o Procon administra esse tipo de problema? As reclamações que são trazidas ao balcão. Como é esse recebimento dessa denúncia? Essa reclamação que tem crescido muito, as pessoas estão tentando, de alguma maneira, resolver algo pelo telefone, vão recebendo essas ligações e é uma situação muito difícil, como a gente percebeu
nos relatos aí dos moradores aqui da cidade por onde a gente passou. Doutor Egmar já está aqui aguardando a gente, inclusive, para a gente conversar sobre isso. Doutor, obrigado por nos receber. Prazer é nosso. Essa questão do telemarketing, dessas empresas de call center, é algo que sempre chega para vocês aqui e os problemas são vários, né? Na verdade, o principal problema disso é o incômodo, né? É aquela perturbação que o cidadão não quer ter, né? E as empresas acabam exagerando nisso. Então a gente faz o alerta que o principal canal de denúncia disso é o não me perturbe, né? Então faz denúncia, bloqueie no seu celular, mas também faça o bloqueio no não me perturbe, para que você possa ter essa tranquilidade e evitar essas ligações indesejadas. O problema da sequência de ligações, ou seja, liga de um número, passa 2 minutos, liga de outro número. Isso é a maneira que eles encontram de ficar burlando o sistema, né? Lembrando o seguinte, ligou, está perturbando várias vezes, também há um direito do consumidor de ser indenizado por essa perturbação. Então ele pode também procurar o juizado especial, não precisa, se tiver condições de contratar um advogado, contrate advogado, se não tiver condições de contratar um advogado, vá na atemação no juizado especial, leve os prints, ou seja, imprima aquela série de ligações que estão ali na sequência e leve para poder entrar com a ação judicial. Tente identificar, obviamente, da onde que é a origem. Atende uma ligação, identifica de onde que é a origem, para que você possa buscar os seus direitos. Quando o consumidor chega aqui no PROCON, que ele faz esse relato para vocês, qual é a orientação que vocês passam para ele? Por exemplo, ele tem que detalhar muito bem o que está acontecendo, né? Vocês precisam entender também como é que está sendo essas ligações, essas chamadas, esse atendimento? Sim. Então, a orientação é exatamente essa, porque a gente não abre aqui a reclamação neste caso. Muitas das vezes falta alguns dados para abrir a reclamação, como, por exemplo, de quem é a origem, quem é o fornecedor que está fazendo essa ligação. Quando não se tem isso, fica muito difícil de abrir uma reclamação, porque você não tem a quem buscar. Então, por isso que é muito importante trazer essas identificações. Tendo essa identificação, a gente abre a reclamação, pede para acessar, mas o melhor canal é a prevenção. Teve a primeira ligação, já vai no Não Me Perturbe, já bloqueia ali, entra no aplicativo Não Me Perturbe, bloqueia ali, vocês já vão evitando essa situação. No campo das empresas, acredito eu que vocês conversam muito com esses setores, né? Até mesmo buscando um caminho de ter uma melhor solução para essas ligações, ou seja, para que elas não ocorram de forma a perturbar o consumidor. Como é que está essa tratativa? Como é que o PROCON está sentindo essas mudanças na área empresarial? Lamentavelmente, nós temos boas empresas e más empresas. Esse é um problema, né? A gente tenta conscientizar os fornecedores de que perturbar, fazer esse excesso de ligação, ele na verdade está perdendo o cliente. Né? Ninguém quer isso, ninguém deseja isso, excesso de ofertas, ninguém pretende esse tipo de situação. Então a gente faz um trabalho de conscientização com o setor, chama para reuniões, mas é preciso lembrar também que nós estamos hoje num mundo globalizado e muitos desses telemarketing sequer estão no Brasil. Então esse é um outro problema que a gente enfrenta, né? São empresas do Brasil inteiro e de fora do Brasil que acaba dificultando, muitas das vezes, o contato e a identificação. Conversando com as pessoas nas ruas, o que a gente mais escutou? O cara me liga 6 da manhã, às vezes eu chego em casa depois de um dia de trabalho, estão ligando. Existe um horário? Como é que é isso? Sim, eles não podem fazer ligações antes das 8 horas, nenhum tipo de ligação antes das 8 horas e nem depois das 20 horas. Então, esse é o período que é permitido. Após isso, é um período de descanso e é neste momento que a gente entende que fazendo ligações fora desse horário, se acaba causando um transtorno para o cidadão, tirando ele do conforto dele, do descanso dele e que isso gera, obviamente, um direito à indenização.